Tá gravando. Puxa mais. Gente, boa noite. Todo mundo. Boa noite no calor do inverno, né? Né? Pediu água para ligar pra gente. Tá querendo ligar não? Pelo amor de Deus, lá. No inverno, lá. É um pouco de frio. Né? Oi, gente. Prazer, meu nome é Thiago. Eu acho que eu já conheço todos vocês. Né? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai falar hoje, né? Vai tentar falar, a gente tem 1 hora para falar. Então eu vou fazer um acordo com vocês aqui agora, né? Se possível. Não, pode fazer pergunta sempre, né? Mas se for alguma coisa assim muito específica para todo mundo, vamos deixar ela para fazer um pouquinho mais no final, porque essa matéria que a gente está passando, que é a matéria de Cristo, ela tem 3 aulas para fazer, 3 pontos para a gente estudar aqui agora, e ainda vai ter uma próxima aula com as últimas 2. Então é uma aula que ficou um pouco maior, porque falar de Jesus não é característica, não pode ser corrido também, né? Então Jesus, eu brinco que é uma das coisas mais importantes, né? Que é o sacrifício todo veio através dele. E o que o irmão perguntou ali, ele pode responder um negócio? Porque eu tive uma experiência esses dias, né? Fui perguntando do mal. O mal espreita ao seu redor, ao nosso redor, né? Ele tem milênios de experiência. Então ele sabe de tudo que acontece com a gente. Tá? E no máximo ele joga na cara da gente para que a gente entenda. A maioria das pessoas tentam não acreditar em mal, principalmente os que estão no espiritismo. O mal não existe. Ele acredita no Deus, mas não acredita no mal. Só que o mal existe e ele tem poder e ele está ao nosso redor o tempo todo. Por isso que as visões não são abertas. Então, gente, a gente já falou sobre várias características de Cristo, né, nas aulas passadas. Aqui eu trouxe um novo formato agora, né? Vamos torcer para dar certo, porque como a aula da gente ela tem muitos versículos bíblicos, é baseado especificamente nos versículos bíblicos, então ele já vai ter uma referência maior aqui para a gente entender maior sobre a situação. Agora a gente vai falar sobre a humanidade de Cristo. A gente já viu anteriormente, e eu acredito que o Arnes ele não colocou lá, ainda vai colocar, né, a apostila completa, também para todos vocês estudarem as matérias completas, né? O PDF já encaminhou, né? Então lá vai ter todo completo, lá vocês vão entender desde Cristo antes de nascer até a morte dele. Eu vejo no grupo. Essa que ele está dando aula é a pessoa de Cristo. Essa mesmo. Ó, caprichosa, trouxe impresso. Então, gente, Cristo, assim como a gente estudou que ele era Deus, mas que quando ele estava como homem também, ele perdeu, né, 2 dos seus principais atributos, que seria a onipresença e a onisciência. Cristo ele tinha que estar em cada lugar ao mesmo tempo, mesmo tendo os atributos de Deus. E ele também, ele não conseguia saber de tudo quando ele estava encarnado, tanto que ele também não sabia o dia da sua volta, entende? E de alguma certa forma, depois que ele morreu e ressuscitou, ele já adquiriu todas essas habilidades novamente, né, que são os atributos exclusivos de Deus, só que em carne. Esse é um dos mistérios da fé, né? Cristo subiu ao céu como carne e osso, né? Igual a gente aqui mesmo. Ele não subiu como ele era antigamente, que era um espírito. Ele subiu como carne e osso. Cristo ele está condenado, entre aspas, a viver como a gente por toda a eternidade. Para um Deus, isso é um rebaixamento muito grande, né? Como a gente já estudou sobre isso nas aulas anteriores, agora a gente vai falar um pouquinho aqui da humanidade de Cristo, né? Como que Cristo era humano mesmo. Ele não era só aquele Deus todo-poderoso de tudo. Ele era humano, ele estava sujeito até às coisas igual a gente tem aqui, né? Então aqui, ó, ainda que não tenha deixado de ser de sua essência divina, ele sabia muito bem, Cristo, o Espírito Santo de Deus habitava nele, né, quando homem,
ele tinha a essência completa divina, porém Jesus também viveu como 100% homem nessa terra, né? E aqui agora a gente vai ver algumas características, né, que a Bíblia nos mostra como Cristo realmente era homem, né? Então, olha para você ver, Jesus sabia o que era ser homem, né? Em João 2, 24 e 25, nos mostra. Todos conseguem ler essas letrinhas? Mas Jesus, Pode ler então, irmã. Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Pois é, para ele saber o que havia no homem, ele tinha que ser um homem. Ele não podia ser, como diz assim, o espiritual que ele sempre foi. Em Hebreus 4,15 também nos expressa isso. Pois tem um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim, o que é isso? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, né? O único que não pecou. O único que não pecou. E a gente já viu em matérias anteriores, né, o motivo que Cristo não tinha pecado. Uai, não vai rolar, né? Vou ligar lá, dá mais um zoom aí. Dá mais um zoom. Agora eu vou fechar já. Agora vai ficar melhor. Se apertar F11, eu acho que sai as abas também. F11? Ele tá vendo, melhorou. Foi não. Deixa eu trocar um negócio aqui. Vai não, isso não tá na web. Vai não. Esse aqui é o PDF. Ah, Aqui não. Eu não é. Como tem muito versículo, eu quis trazer um PDF, porque senão ia dar slides demais, sabe? Ô, gente, eu brinquei com vocês, se vocês guardarem as perguntas, mas se tiver alguma dúvida em si, a gente vai discutir também. Se precisar, a gente gasta mais aulas também, não tem problema não. Vale, não aceita. interromper um minutinho, é rápido. Vai lá, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a qual nós amamos, Ele está então no céu à direita de Deus Pai, num corpo igual eu e você, correto? Com as mãos. Praticamente igual, só que o corpo dele é glorificado, né? Um corpo que a gente vai ter depois da ressurreição. É um corpo sem pecado, né? Vamos dizer assim. Pois é, mas é isso que eu queria que você me falasse. Será que ele tem carne e osso? Tem carne e osso. É? Cristo é o mesmo daquele que ressuscitou. Então, quando a gente vê ele lá, ele vai estar o mesmo que ele ressuscitou. Com as mãos, igual ele mostrou para Tomé, furadas. Provavelmente sim. Isso aí a gente pode falar provavelmente, né? Afinal, como diz assim, eu acredito que são marcas que ele vai carregar com ele. Isso aqui é Tiago, né? Falando. Eu acredito que são marcas que ele vai carregar por toda a eternidade. Porque o preço que ele pagou foi muito grande. Então a cicatriz desse sacrifício eu acredito que vai ser eterna. Tá? Então quando a gente vê Cristo, ele vai estar igual a gente, vai ser palpável. Igual, como diz, a gente não sabe como que é o reino dos céus mesmo, né? A gente só tem um leve reflexo. Mas eu acredito que vai ser palpável, vai poder abraçar, vai poder beijar, vai poder... Só que ele, como diz, depois que ele ressuscitou, ele podia desaparecer, ele podia sumir, ele aparecia com a pessoa não reconhecia, totalmente diferente do que a gente é hoje, né? Então ele é um Deus. É complicado você falar essa palavra encarnado, que dá outra sensação, né? Mas é isso aí, ele é um Deus encarnado em um corpo, até hoje, para sempre. Porque o Deus Pai é Espírito. Deus Pai é Espírito. Que a gente, entre aspas, você pode imaginar aquela luz esplendosa, aquela glória maravilhosa, aquela coisa muito linda. A gente nem imagina como Nem que é. imagina. Eu acho que tudo que a gente imagina vai ser infinitamente mais bonito. Então vamos lá, E o gente. Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo nessa hora? O Espírito Santo está com a gente. O Espírito ainda um Mas aí, por Espírito. exemplo, Jesus rebatou a sua igreja, acabou tudo aqui, não tem mais terra aqui, acabou tudo aqui, esse mundo. O Espírito Santo de Deus nesse dia vai estar lá à direita de Jesus também? Como que é o nome dessa matéria? Teofania? Não, teofania não. Eu estudo do O santo é pneumatologia.
Vamos deixar para ela, né? E é uma coisa que pode ser muito mais profunda e a gente vai dar uma desviada. Mas enfim, né? Num resumo bom. Né? O que você pensa disso? A partir do momento que o Espírito... É complicado até falar, porque o Espírito, né, Santo habita o mundo desde que o mundo é mundo, né? Desde a criação de todas as coisas, né? Não na forma que Jesus Cristo nos deu, tanto que até o próprio Davi falou: Senhor, não tire o seu Santo Espírito de mim, né? Mas depois que Jesus abriu, né? Ele abriu para todo mundo, para que receba esse Espírito mesmo, e que esse Espírito habite, né? É igual o véu do templo, né? Até a época, antes de Jesus ser morto, o véu do templo, quem podia entrar lá era só o sumo sacerdote. O que aconteceu quando Jesus morreu? O véu se rasgou, ou seja, ele abriu para todo mundo. Então Jesus, ele veio não só fazer o sacrifício, mas abriu, né, para os judeus e para os gentios. Provavelmente isso já fazia parte do plano de Deus, porém a princípio não foi assim. Ele veio para aqueles que eles escolheram, né, que era o povo, os hebreus, né, e como os hebreus os recusaram, abriu para todos. Então o Espírito desde aí habita em todos nós, né? Nós éramos gentios, se tínhamos ou não uma influência do Espírito, com certeza devíamos ter, mas eu acredito que não da forma que a gente pode ter hoje. Hoje a gente pode procurar e a gente acha, né? Talvez naquela época a gente poderia procurar e não achar, ou adorar uma árvore, né? Mas vamos voltar para cá, que isso aí já é outros 500. Né? Cristo, assim como uma criança, ele também cresceu em tudo. Lê pra gente, Vaguinho, vê se dá para enxergar. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, assim como qualquer criança, Jesus teve seu processo evolutivo também. Entende? Então Jesus, por mais que ele já era o Filho de Deus desde o princípio, ele já era diferenciado pela ausência do pecado, que isso é uma diferença, isso é uma diferença assim, é imensurável. Qual que é essa diferença do pecado ou não? Quando ele já tinha esse discernimento? Tanto que teve uma parte que Cristo foi apresentado, né? A Bíblia fala muito pouco de Cristo na sua infância, né? Mas não sei te falar, mas provavelmente sim. Eu acredito que Jesus, desde quando nasceu, ele já era uma criança diferente das outras. Porque a onipotência dele ele existia, né? Ele abriu mão da onisciência e da onipresença, mas o poder de fazer tudo ele ainda tinha. Eu acredito, Tiago, a Bíblia não fala sobre isso, que esse poder ele veio só depois que ele foi batizado. Porque antes disso, mesmo ele sem pecado, ele era um homem igual a gente, qualquer um de nós. Tanto que o próprio Cristo fala que ele recebeu o poder só depois que ele foi batizado? Não é que ele recebeu o poder, ele só tinha autorização, né, e consciência daquilo que ele tinha que fazer depois que ele recebeu o Espírito Santo, que foi no Rio Jordão. Inclusive o próprio Cristo falou, né, se vocês crerem, né, em mim e em meu nome farão muito mais coisas do que eu fiz. Ou seja, ele deu essa autorização para todos nós. Ele ampliou essas coisas todas, né? Então, porque existem muitas teorias, né, que falam que Cristo ressuscitou uma pomba, né, um passarinho quando era criança, que Cristo matou um pessoal lá, né, porque falou mal de alguma coisa lá. Tem algo disso, mas isso tudo a Bíblia não relata nada sobre isso. Tem a parte que Cristo foi encontrado com os líderes, né, do templo, né, quando ele era criança, mas a Bíblia também não relata muito sobre isso. Então, realmente o que a gente pode falar? Isso aqui é um achismo, né, porque a Bíblia não relata muito da infância de Cristo. A última vez que Cristo foi falado é quando foi apresentado ao templo. Depois disso, só com 30 anos. Também fala muito disso também, não? Você falou que José Maria esqueceu ele. Sim, não tem muita explicação ali. Tudo que for além disso é teoria.
A gente pode acreditar que foi, né? Mas a gente não tem certeza, né? Deus, ele não tem fome, concorda? Mas Jesus teve. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? Então nenhum espírito precisa comer, mas Jesus, como homem, precisava também da mesma forma, né? Jesus também teve sede, né? E João nos fala, né? Quando Jesus estava ali, né? Crucificado, né? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ou seja, então ele sentia outro fenômeno do que a gente sente hoje. Jesus também tinha cansaço. Jesus também cansava como qualquer coisa, né? Em João 4:6, eu acho que eu copiei mais coisa que eu devia aqui, né? Não, desculpa, é isso mesmo, copiei mais coisa que eu devia, né? Não, eu lembrei, é porque eu coloquei isso aqui para ilustrar melhor, né? Então aqui, eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas, as tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Agora é o versículo original, né? Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Ou seja, Cristo chorou. Cristo também chorou, né? Aqui eu coloquei um pouquinho mais, né? Porque o versículo 35 só mostrava Jesus chorou, né? Mas aqui mostra porque ele chorou, né? Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam. Essa é uma cena típica da ressurreição de Lázaro, né? Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Aqui, outra coisa, né? Jesus se perturbava também, né? A perturbação é uma desorientação, é uma tristeza. Onde os colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Essa parte aqui, daria um estudo só dessa parte de Jesus chorou. Por quê? Jesus, como Deus, ele sabia o que ele foi lá fazer, né? Ou seja, o Espírito guiou ele para que ele fosse lá fazer aquela ressurreição. Inclusive, quando Lázaro morreu e foram atrás dele, a cidade que ele estava não era ali tão grande. Vocês já viram o mapa de Israel? Isso aqui, não era assim tão distante para ele durar 4 dias para ele chegar lá. Acredito que Jesus já sabia desse propósito. Mas naquela época, por um pecado, você não acha que também levaria esses 4 dias, não? Porque eles andavam, mas era a pé, de Jerusalém, hoje, atualmente, quando você chega em Tel Aviv, você olha nas montanhas lá na frente, você já vê Jerusalém. É distante, mas não é tão distante. Israel é isso aqui, Israel é muito pequeno. Mas então também Deus já tinha um propósito, né? Sim, a gente acredita que Jesus atrasou especificamente porque sabia dessa ressurreição. Porém, como homem, né? Ele, por mais que ele sabia o que ia fazer, como homem, ele tinha a tristeza de ver um amigo, porque Lázaro era amigo de Jesus. Ele não era um discípulo comum, ele não era nem discípulo, mas ele não era um discípulo de Jesus, ele era um amigo íntimo. Provavelmente Lázaro já conhecia Jesus desde pequenininho. Então, ele sentindo a dor, que era a dor da perda, ele chorou por causa dessa perda. Peraí. Jesus também ele foi tentado. Quem aqui nunca foi tentado? Não existe, não. Todo dia, toda hora. Então, mesmo sendo Deus, será que alguém pode tentar Deus?
Mas alguém realmente pode tentar Deus? É difícil. Será que o capeta pode chegar lá, ó Deus, você não é Deus, ó Deus, faz essas coisas? Será que ele pode fazer isso? Ele tem poder para isso? Como diz, com ele diretamente não, mas ele faz com os filhos. E Cristo, como era, mesmo sendo Deus, ele foi tentado. O que diz? Significa que ele era homem também. É isso que a gente está falando, como que o sentimento de Jesus como homem aqui, né? Então leia aí, Vaguinho, ou alguém, né? Consegui enxergar. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, aqui é uma das partes, tem várias outras partes na Bíblia que fala dessa tentação de Cristo, né? Mas aqui mostra exatamente, a Bíblia mostrando que Cristo foi tentado. E só se pode tentar aquilo que se pode perder. Deus é Deus. Não adianta o diabo chegar para ele e falar alguma coisa. Ele é Deus, ele sabe, ele criou o diabo. Entende? Mas Cristo, mesmo sendo Deus, ele estava na feição de homem. Então ele poderia, assim como o primeiro Adão, né? Cristo era o segundo Adão, a gente já viu sobre isso em aulas anteriores, né? Assim como o primeiro Adão foi tentado e não resistiu à tentação. Também para dar exemplo, né? Para a gente que, como ele vai ser tentado, porém, ele não vai ceder. Isso. Só que o seguinte, também, isso aí. Só que Adão, você já parou para pensar que Adão não tinha pecado também? Já parou para pensar nisso? Por isso que fala que Cristo é o segundo Adão. Que Adão não tinha pecado também. O pecado se passou através de Adão para frente. Adão foi criado do barro, foi formado. Ele foi formado por nem Eva, né? Nem Adão e nem Eva. O pecado entrou no mundo a partir do momento que os dois pecaram. O pecado entrou no mundo a partir do momento que Adão pecou. A ordem Entende? das coisas foi para ele, não para Eva. Que Adão pecou. A responsabilidade de Eva era de Adão. Isso aqui a gente já viu também em aulas anteriores. E só se Eva tivesse comido o fruto e Adão não? Será o que queria acontecer, hein? Deus já fez as A gente coisas pode supor só. Ia ter que pegar outra costela. Boa. Fazer outra, né? Então aqui, ó, Jesus também, assim como qualquer homem, Jesus também tinha sentimentos, né? Então, Cristo, né, como homem, teve sentimento. Ele teve alegria, ele regozijou-se, né? Então aqui, ó, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre disso. Não vou ler para adiantar. Ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, enfim. Ou seja, Jesus se alegrou-se, né? Se quem se alegra também sente tristeza, né? E Jesus compadeceu-se, né? Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque parecia ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Ou seja, Jesus teve pena daquelas pessoas. Sei lá, a gente vai para um lugar, vê as pessoas passando fome, a gente como humano, a gente sente pena. Se a gente puder, né, ajudar essas coisas, né, a gente sente pena. Assim Jesus também teve esse sentimento que a gente tem, teve penas das pessoas. Jesus teve tristeza, né? Foi a parte do Lázaro lá que Jesus chorou, né? Aqui, ó, quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Eu vou ler essa parte aqui, gente. Vou ler ela completa. Por que eu coloquei ela? Porque para mim é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Para mim, para eu, Tiago, né? Então eu vou ler ela para vocês, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, no dia que Jesus estava caminhando para Jerusalém para já ser morto, né? Estava indo lá, né? Já sabia que ele não ia voltar mais, né? Jesus chorou, né? Ele viu Jerusalém de longe. Aqui ele teve um sentimento expressamente como Deus, né? Eu imagino até a cena, né? Jesus falando: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão os cercos, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Deixarão sobre ti pedra sobre pedra. Eita, estou apanhando aqui, gente, peraí. Pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Ou seja, o que Jesus quis expressar ali? Mesmo como um homem agora, ele, na minha opinião, ele sendo completamente Deus. Ele reconhecendo que o próprio Deus veio à cidade que ele tanto ama, e a cidade que ele tanto ama o desprezou, né? Ou seja, o próprio Deus visitou aquela cidade que clamam a ele dia e noite, faz sacrifício a ele dia e noite, matam pomba, matam ovelha, mata gado, mata tudo em sacrifício a Deus, mas o dia que Deus o visita, o que ele faz? Não reconhecem ele e matam ele. É o contrário, né? Matam ele. Uma observação rápida aqui, gente, tem um pouquinho a ver com aquilo que você estava falando. Se você olhar o mundo hoje, muita gente vê as coisas, mas não enxergam. Ouvem, mas não escutam. Leem um livro inteiro, mas não entendem. Isso aconteceu lá atrás. E hoje tem coisa acontecendo na nossa frente que a gente não enxerga. Tem coisa acontecendo na nossa face que a gente não enxerga. Hoje a gente vive uma das piores gerações de cristãos. O Brasil hoje, quase 80% da população se diz cristã, mas nunca pegou uma Bíblia. Uma Bíblia na mão para ler. Se o mal aparecer hoje salvando o mundo, eles vão idolatrar ele. Vai falar que é o texto que colocou. Eles vão idolatrar ele hoje. A Bíblia nos fala e nos alerta o seguinte: por falta de conhecimento, os meus filhos perecem. Entende? Uma coisa que eu falo para vocês e para mim, né? Estamos nós todos aqui sujeitos a isso. Mesmo que você perca, mesmo que a gente já perca o mundo inteiro, entende? Mas fique por dentro da palavra de Deus, para que quando chegar aquele que é mau, vocês não caiam nisso, tá? E em verdade eu digo a vocês e a mim, isso está mais perto do que vocês imaginam, e muitas vezes pode estar do seu lado, tá? Então é só um alerta aqui. O rapaz falando assim, eu estou muito curioso para entender essas coisas dos demônios também, como que ele age, né? Vocês não imaginam quanto o mal influencia a gente diariamente, entende? Então a gente tem que se preparar para isso e saber lidar para isso, né? Eu brinco muito, dinheiro é bom, casa é bom, carro é bom, essas coisas todas, mas isso tudo vai ficar aqui. Nada, você não vai levar sua roupa embora, entende? Batalhe sim para ter uma vida boa, mas nunca coloque isso como prioridade, porque hoje é um dos principais fatores que o demônio coloca na vida das pessoas. O mundo parece desenvolvido, o mundo hoje luta contra a escravidão, o mundo hoje luta contra o preconceito, o mundo hoje diz que não aceita discurso de ódio, o mundo hoje todo aceita um tanto de coisa, mas na realidade a gente nunca viveu numa geração tão atrasada, só que as pessoas acham que não. Hoje um rapaz formando na universidade lê igual uma pessoa que está no ensino fundamental. Pessoas ganham milhões combatendo o preconceito, né?
anunciando que combate o preconceito, enquanto usa roupa de grifes feito por trabalho escravo. E o pior de tudo, a maior parte desses trabalhos escravos são trabalhos sexuais, são escravidões sexuais. Então se atentem às coisas desse mundo e cuidado com essas coisas, não deixem se levar pelo esse modismo que o mundo impõe, porque a gente vai ficar para trás. Mas vamos voltar aqui. Pô, você deixou bom. Pô, 29, Foi só um desvio, gente, mas vamos voltar aqui. Jesus se indignou-se, né? Jesus se irava também, assim como qualquer outra pessoa. Sentimento da ira não é um sentimento ruim, viu, gente? A gente fala assim, irou-se, né? Como se fosse algo extremamente ruim. Se a gente conseguir controlar esse sentimento, a gente irá no momento que se deve irar, é muito bom também. Alguém consegue enxergar aí? E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio. Peraí. Pelo templo. Pelo templo, só ficou um pedacinho. Tira pelo templo. Então, esse é um dos lugares, é uma das horas que mostra que Jesus em um ataque de fúria, literalmente, né? Ao ponto de quebrar as coisas. Ali ele sentiu um ataque de fúria muito grande. Ali ele irou? Irou-se. Jesus irou-se várias vezes na Bíblia. Ele só não pecou. Ele não pecou. É por isso que eu te falei. Muitas vezes a gente... A Bíblia fala, né? Porque você pode irar, mas você não pecar. É isso que a gente fala. Muitas vezes... Mas a gente é difícil, não é, Tiago? Como, assim, você irar e não pecar? Depende. Ela é sua namorada agora. É minha noiva. Sua noiva. Vamos supor que eu cheguei e comecei a fazer mal para ela. Qual o melhor sentimento que você tem que acessar nesse momento? Como que é seu nome, perdão? Sabrina. Eu tô ali, Sabrina, nossa, Sabrina, você é linda, Sabrina, vamos sair comigo, essas coisas, você ouvindo. Qual que é o sentimento que você tem que acessar? Para você ter explosão para combater isso? O sentimento da ira. Você vai virar para mim, não faz isso, não faz não. Eu vou meter a mão em você. Entende? Os sentimentos, assim como paz, como alegria, como tristeza, como ira, como raiva, não quer dizer que você ficou irado ou teve raiva, que você pecou por causa daquilo. Você simplesmente acessou um sentimento que você tem a necessidade de acessar, né? Então, eu estou mexendo com sua namorada. Você acessou a ira, você vai chegar igual um leão para me tirar de cima dela. Isso você não está fazendo errado, você tá lutando por aquilo que é seu, entende? Jesus, o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava lutando por aquilo que estavam fazendo com o templo. Eles estavam transformando o templo, o que é que muitas igrejas estão transformando hoje. Então esse sentimento na hora certa, acredito que não é pecado. Mas você irou, você viveu um cara irado, um cara resmungão, um cara chato, aí sim é um pecado. Mas você irou para defender sua namorada, nesse exemplo hipotético, você não pecou ali não. Muitas vezes, a Deus às vezes até orgulha de você, para quem cumpriu o papel de homem que ele veio para cumprir. Entendeu? Então por isso que a gente tem muitos esses ativos, né? A gente tem um certo tipo de sentimento, e certo tipo de sentimento é certo ou errado. Não, todos na hora certa é certo ou errado. Deus irou-se com o mundo. Deus mandou um dilúvio, matou todo mundo. Entende? Então quer dizer que Deus pecou? Entende? Então um sentimento certo no momento certo, ele é bênção. Você não pode viver irado, né? Alguma pessoa chegou, cumprimentou sua esposa, você já vem e bravo. Não, eu também não, né? Talvez assim, teve uma confusão, teve uma briga, você ficou nervoso, você irou.
Você matou o cara, você pecou. Entendeu? A tentação de Deus cairá várias vezes na Bíblia, né? Principalmente no Velho Testamento. Sim, ué. Tem, ué. Principalmente na questão de Êxodo, quando ele está com ele libertando o povo, Deus irava várias vezes. Pois é, o ué. povo fazendo estátua de ouro, falando que se ficasse com o povo uns segundos, ele já matava todo mundo. Não, Moisés, ué, descendo com os 10 mandamentos, quando ele viu o bezerro de ouro lá embaixo, o que ele pegou com as tábuas da lei? Quebrou? Ele fez isso porque ele estava alegre? Não. Então, um sentimento certo, no momento certo, não é problema. Entende? Não é problema. A Bíblia está repleta com isso. Se a gente conseguisse acessar esses sentimentos de uma forma melhor, a gente conseguiria saber fazer alguma coisa. Você está num campeonato de luta, tá eu lutando com ele no campeonato de UFC, eu vou acessar o sentimento de amor, eu preciso ganhar dele, ele de mim, mano. Aí nós vamos acessar, mesmo que ali artificialmente, o sentimento da ira, da explosão, né? Você corre, quem está mais forte que você. Mas é forte não, mais gordo. Eu vou tomar mal. Mas é lógico que é aquilo. Eu tenho, para mim, o que eu falou, que o sentimento da ira, da raiva, está muito ligado à justiça. Também. Porque quando a gente vê algo que você considera injusto, o nosso primeiro sentimento é ter a raiva. Então, se você vê uma pessoa maltratando um animal ali, batendo numa criança, cometendo ali algo que a gente considera cruel, o nosso primeiro sentimento é a raiva. Então, Em subsequência a ira. Você ira ali. A raiva e a ira ele está muito ruim. Mas ele se transforma em pecado. Isso na minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Né? Você também pode me corrigir se eu estiver errado. Mas na minha opinião, a ira ele vai se transformar em pecado assim quando você coloca o seu orgulho e vaidade na frente. Entende? Aí você irou não por uma causa, você irou por uma coisa que é unicamente e exclusivamente sua, né? Aí sim essa raiva se transforma em pecado, tanto que ela vai fazer mal para você e não para o seu próximo. É a famosa inveja também, né? Vamos lá. Em Jó 2, 14 a 17 também, né? Não, desculpa, gente, isso aqui eu não vou ler, porque é a mesma coisa que se falou em Marcos, é a coisa que falou em João, só que com relatos diferentes, tá? Jesus tinha impecabilidade. A natureza de Jesus, né, não era corrompida. Logo, assim como Adão, mesmo antes da corrupção, né, o pecado era uma questão de escolha. O diabo não foi aquilo que a gente viu anteriormente. O diabo não chegou para tentar Jesus sabendo que ele ia recusar. Ele foi para tentar Jesus acreditando que ele poderia cair, igual Adão caiu lá atrás. Né? Era escolha. Jesus tinha o livre-arbítrio ali de escolher ou não. Entende? Mas Jesus, graças a Deus, venceu ele. Né? A tentação de Jesus não poderia ser chamada de tentação se não tivesse sido real, né? Se não tivesse tido aquele real intenção da queda ali, literalmente, né? Isso fala aqui em Hebreus, né, 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, ele sofreu. Gente, o que a Bíblia relata, isso é Tiago acreditando, é isso aqui, ó. Você acha que o demônio, ele tentou Jesus no deserto e depois nunca mais tentou Jesus? Lógico que não. Eu acho que ele tentou Jesus, a Bíblia muitas vezes que não relata, mas acho que ele tentou Jesus até a morte de Jesus. Todos os dias, todo momento, toda hora. Tentando parar ele, né? Tirar ele do foco ali. A Bíblia ela é um breve relato de resumo, é só como a gente contasse uma história, né? Vamos dizer assim. Então provavelmente o demônio tentava Cristo diariamente, todo dia, na cabeça dele, no ouvido dele, o tempo todo. Desiste, esse povo aí não te merece. Provavelmente, gente, isso eu não falo com toda certeza porque eu não vi,
Mas assim, pelo que a gente sente hoje, o diabo, se ele já tenta a gente, que não pode fazer nada demais, meros mortais, imagina aquele que veio salvar a humanidade. Entende? Se a carga que está com a gente já acha pesada, imagina a carga de Jesus. Entende? E o diabo, gente, ele não é bobo. O diabo, ele não sabia dos planos de Deus com Cristo, profundamente, né? O íntimo lá, mas ele sabia porque que o Cristo veio aqui, né? Tanto que o diabo, ele matou Jesus, foi o diabo que matou Jesus, só que ele não esperava que a chave estava na morte e não na vida. Então é isso, vamos lá. Vamos ler. Cristo foi obediente como homem, entende? Ele não foi só obediente como Deus, não. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Eu li o lado certo, né? Isso mesmo. Cristo foi obediente como homem. Isso mesmo, ó. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se então não unicamente vós outro, né? Então aqui mostrou que a igreja da Macedônia foi a única que se superou. Ele aprendeu a obediência, né? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Assim como a gente ganhamos experiências na vida como diz, pelas pancadas que tomamos. Vamos falar pelo linguajar popular, né? Cristo, de uma certa forma, também. É isso, gente. A gente acabou aqui essa parte de humanidade. Lembrando que isso aqui é um resumo do resumo do resumo. Alguém quer comentar alguma coisa, falar algo, né? Que a gente já vai falar aqui agora um pouquinho da vida terrena de Jesus. Pode continuar? Tá. Então, né? Então Jesus viveu, né? Como homens nessa terra, né? Observamos detalhes de maior destaque em sua história, né? O nascimento e preparação. Deixa eu só passar aqui, que eu estou baixando pelo mouse, pelo negócio que eu estou apanhando desse negócio. Essa vida terrena aí, ele como homem mesmo, igual nós mesmo, né? Como a gente mesmo. Ele ali é para demonstrar que Cristo realmente era um homem, como tinha todos os sentimentos, todas as tentações, todas as coisas que a gente passa o dia a dia aqui. Eu tenho uma. Claro. Porque tem um tabu, assim, muito pelo menos no meu ciclo. É como se, tipo assim, não, mas Jesus, ele é como se fosse um pecado se ele tivesse se relacionado com alguém. Porque tem umas teorias da conspiração aí, né? E se ele tivesse se relacionado, ele deixaria de ser menos Deus por causa disso? Ou porque esse detalhe ele não constituiu família? Para falar o seguinte, assim, Tiago, o Alan também pode complementar, para mim não teria problema nenhum se Jesus casasse, tivesse filho, mas por que ele não fez isso? Porque ele teve a missão dele, entende? A gente Ele não veio aqui na ele não veio na terra ele não veio na terra para ser homem. Ele veio na terra, por mais que ele era homem, ele não veio para viver, para ver o que a gente vive na pele aqui. Ele veio para nos salvar. E ele tinha uma meta, certamente, ele tinha uma data de início e data de fim. Assim como aconteceu. Missão, né? Ele tinha uma missão para ser cumprida. Então, por isso que Jesus não casou. Imagina, vamos supor, a gente imaginando como homem. Você é casada? eu também. Tá doido. Vamos supor que você já é casada, né? Vamos supor, mas seu marido tem uma missão. Daqui a uns tempos você e seu marido vão querer ter uma criança, não vão? Concorda comigo, se seu marido tiver uma missão de vida, o matrimônio e as crianças é uma responsabilidade dele também. Então a missão, ela não vai ser exclusiva,
Deu para entender? Então é o que eu penso assim, por que Cristo não se casou? Né? Porque ele não tinha ele não veio para isso. Ele veio para resolver as coisas do pai dele, como ele falava, veio para resolver os negócios do meu pai. Nada na Bíblia que fala disso. Deixa ele menos. Nada da Bíblia que fala isso. Em momento algum na Bíblia fala que Cristo nem olhou para uma mulher de forma diferente. E não tem por que a Bíblia esconder isso também, entende? Esse aqui tá como se fossem seus filhos, né? Oi? Se você for retratado Ah, pois é, seus filhos, ele né? quer se namorar com Sim. Será? Como que é, Lara? Alguém quer se namorar com ele. Provavelmente ele viveu essa tentação, hein? Essa tentação do sexual, ela não é de hoje. Antigamente também tinha as prostitutas, tinha as mulheres lindas da mesma forma, né? Tinha tudo. É aquilo que eu falei. Cristo viveu tudo que a gente vive, entende? Nada mais, nada menos. Ele em si, ele influenciava, né? Até hoje, né? Continua influenciando. Então, assim, é uma pessoa que, se fosse olhar, tinha mulher que ficava de olho, para ele vai ser eu, ou ela. Ué, com certeza, ué. Ah, mas eu quero que acabou. Agora imagina, né? Kiko Aro falando, tem sentido, eu nunca pensei por esse lado, mas imagina, surge o boato que o homem tem o poder de multiplicar pães, né? Aí surge o boato também, nossa, ele pode multiplicar a barra de ouro, então vamos deixa eu casar com ele. É isso, faz sentido. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Como não. eu não faço. Não é? Gente, tudo que a gente está sujeito hoje, Cristo também foi sujeito. Vou falar o tocado. Cristo cagava, peidava, urinava, machucava o joelho, provavelmente adoecia, unha crescia, tudo. Cabelo. Cristo era homem, igual a gente. Então, tudo que a gente sofre, toda a tentação que a gente sofre, todas as alegrias que a gente sofre, que a gente sente também, ele sentiu, só que com uma única diferença. Que ele era incorruptível, ele não tinha pecado. Aí pode ser uma grande diferença. Agora, igual hoje que nós vivemos nessa época, com essas mordomias, com esses confortos, que na época eles não tinham nada disso, que a vida era muito simples e muito humilde. Igual, um exemplo, uma pasta de dente, uma escova de dente, sabe como é que eles faziam? Eu já tive essas curiosidades também. Eles tinham, como diz assim, os tempos antigos não é tão atrasado igual a gente acha que eles eram, tá? A gente acha que eles eram muito atrasados. Olha as pirâmides do Egito, né? Olha as pirâmides. Quantos 1000 anos as pirâmides têm? As pessoas hoje, com a tecnologia de hoje, a gente consegue construir a pirâmide. Tem pedra lá que nenhum guindaste consegue levantar. Só para você ter uma ideia. Então a geração anterior não era tão atrasada igual a gente acha que é, não. Eram outros tempos. Mas não era tão atrasado assim. Mas assim, igual eu falo, que hoje nós temos muito conforto, muita mordomia, e eles não tinham isso lá, não, Tiago? Ah, sim, depende do ponto de vista, sabe, Vaguinho? Lógico, não tem um carro, não tinha. As mordomias eram outras, entende? Então, eram outros tempos. O sábio Salomão fala o seguinte, Vaguinho. O sábio Salomão falou: nada é novo debaixo do sol. Tudo aconteceu, tudo volta a acontecer. Só muda os cenários. Mas Jesus, naquela época, ele não tinha casa, ele ficava só percorrendo os lugares, pregando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Então, assim, eu vejo que eles tinham uma vida muito simples, muito humilde. Ah, mas imagina. Mas perante a realidade deles. É a realidade Eles deles. nem sabem o que poderia ter mais. Por exemplo, você vai ter saudade de voar? Não, você não voa. Mas é porque também a Bíblia relata a vida mais ou menos dos seguidores de Jesus e dos apóstolos ali. Realmente a vida deles era mais dura, porque eles precisavam disso, tipo assim, de exemplo. Por isso que Jesus, quando falou para levar a roupa que tinha no corpo só. Se ele quiser fazer uma coisa, ele utilizava o dia de melhor em termos de tecnologia, se você olhar. Assim, quando ele ia no Sermão do Monte, ele falava a favor do vento, né? Para a voz ir. Então ali ele estava utilizando melhor. Ele andava nos burrinhos também. Zero bala, entendeu? Mas dessa forma. Ó, Vaguinho, uma coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: por mais que Jesus não tinha uma vida
me corrija, Arlen, se eu estiver errado, de luxos, mas Jesus não tinha necessidade, tá? O ministério de Jesus sempre foi sustentado, inclusive por mulheres também, entende? Então Jesus, ele não tinha apego material, não tinha dinheiro, mas não quer dizer que eles passavam fome, entende? Não quer dizer que eles andavam igual travestis, travestis não, gente, andarilhos, né? Você entendeu? Misericórdia. Tá certo, uma palavra errada não dá, né? Maltrapilhos, né? As palavras que eu queria falar, né? Lógico que ele não era de família, como diz assim, ele não tinha os bens materiais, ele não se importava com isso. Ele não era rico, não era ele não era rico, mas Jesus tinha um José de Arimateia, que era riquíssimo, entende? Jesus tinha Maria Madalena, entende? Mas é porque Judas não era um tesoureiro? Judas era tesoureiro. Para ser tesoureiro tem que ter dinheiro. Entende? Talvez eles não eram os mais ricos, ele tinha aquilo que estritamente eles precisavam, né? Entendi. Mas isso é interessante, que a gente entenda que a gente a gente vê muitas coisas no mundo, tem que viver igual Jesus, tem que ser pobre, sabe? Isso é mente de brasileiro, gente, pelo amor de Deus, entende? Isso não é correto a gente falar nem para Jesus, nem para a gente mesmo. A gente, né? A gente merece o melhor desse mundo, desde que não esteja acima das coisas de Deus. E Jesus também não era um pobretão não, tá? A cultura do judeu lá não tem esse negócio pobre não. Entendeu? Né? Porque eles falam que os judeus é rico, né? São ricos. E outra coisa. Jesus era rico para ficar. Não, era uma coisa, tipo assim, equilibrada. Senão a gente vai ficar pensando que é gente que vive com família. E outra coisa, Jesus, a profissão de José, que provavelmente Jesus também exercia na infância, era uma das profissões muito bem remuneradas daquela época, né? Porém, alguns estudos falam que José não era só carpinteiro, ele também mexia com metal, entende? Então, mesmo que fosse só carpinteiro, era uma das coisas que não era coisa de qualquer pessoa fazer não, entende? Então, voltando ao normal. Por que eu estou falando isso aqui? Não é para demonstrar que tem que correr atrás de material, para quebrar uma das crendices muitas vezes que o mundo tem, que para ser bom a pessoa tem que ser pobre. E humildade não tem nada a ver com dinheiro também, gente, né? Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Vamos lá, gente, a gente não acaba, tem mais 10 minutos. Nascimento e preparação, né? Então Jesus, né, recebeu visitas, né, dos magos, né? Vamos lá. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele todo a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades, entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que... Peraí, gente... Deixa eu ver onde eu parei. Quando tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorar. Né? Herodes pedindo para os reis magos. Né? Na verdade, a gente sabia a intenção dele, né? Depois de ouvirem o rei, partiram
E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Né? Então Jesus também, gente, além desses presentes, ele nasceu num lugar completamente humilde, né? Jesus, ele nasceu, todo mundo sabe, na manjedoura. Manjedoura, vocês sabem, né, que era o lugar onde que os animais nasciam praticamente. Manjedoura não tem nada a ver com cesto, igual a gente vê com ele. Era um lugar onde os animais ficavam mesmo, literalmente. Ou seja, Jesus nasceu com os animais praticamente, né, onde que ele ficava. Jesus também teve a visita dos pastores, né? Então, por exemplo, aqui havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão das milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém E ausentando deles os anjos, diziam uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Gente, olhando isso daqui, dá para perceber também que a vida de Jesus não foi tão fácil a partir disso daqui, né? Imagina os ciúmes que os irmãos de Jesus tinham dele por causa disso. Jesus era especial desde o nascimento, e certamente essa história rodava, né? E as cidades antigamente era isso daqui, né? Não eram cidades grandes, né? Tanto que os irmãos de Jesus não acreditaram nele, né? Ficou acreditar nele só no final. Provisão divina, né? A oferta dos magos. Mateus 2:11. Pode ler para a gente, irmão? Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Proteção divina, né? Então José teve um sonho, né? Isso nada mais é do que uma grande proteção divina. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o teu menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino.
Ok. O tempo no Egito e a volta a Nazaré. Bom, gente, deixa eu resumir isso daqui, que já tá dando a hora de vocês. Depois José teve um outro sonho, né? Que mandavam falando que eles poderiam voltar para Nazaré novamente, que o perigo tinha passado. Aqueles que o caçavam, né, já tinham sido mortos, né? Que poderia voltar em paz. Olha a proteção de Deus. Olha para você ver, gente, como que as coisas de Jesus... Não, e como as coisas de Jesus não foram simples. Entende? Às vezes a gente lê despercebido, você acha que as coisas foram muito simples, né? Que aconteceu, mas as coisas não foram simples. Isso é uma parte triste, né? Ter falado da infância de Jesus mais abertamente. Pois é. E ele Provavelmente é porque não tinha nada para falar. Desde Certamente Jesus era uma criança como qualquer outra. Brincava, corria atrás das coisas, né? Era uma criança como qualquer outra. Qualquer outra, você relava o joelho. Maria devia dar umas brigadas com ele de vez em quando. Volta para casa, Jesus. Eu acredito que Jesus era uma criança como qualquer outra criança que existe nesse mundo. Jesus também, aqui ó, que nós estávamos falando, Jesus, né? Ele foi sujeito aos pais dele também, né? Opa, cadê? Vai lá, Vaguinho. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, sua mãe, porém guardava todas essas coisas no coração. Você já percebeu que a Bíblia fala muito que Maria guardava muitas coisas no coração, né? Eu confio, né? Se Maria tivesse feito o Evangelho de Maria, né? Ela tinha relatado a infância de Jesus toda, essas coisas todas. Só que naquela época não era muito costume disso também, né? Até porque ela não era dos muitos instruídos. Perdão, viu, irmão? Você quer falar? Não, pode falar. Naquela época, os escritos, como é que é? Eles escreviam, igual um exemplo, toda a Bíblia, né? Vamos pegar lá de trás mesmo, o original. Ela foi escrita foi escrita em pergaminhos, né? Em pergaminhos, foi em papiros. Mas aí eles usavam um pincelzinho com tinta para escrever? Sim. Era isso sim, aí? Sim. Era aquele negócio, a gente imagina que era aquele negócio que você molhava, tipo a pena, né? Você molhava e ia escrevendo. O que você escreve hoje em 1 hora, certamente você demorava o dia inteiro, né? Para escrever. E aí, depois disso aí que eles foram traduzindo para outras línguas. Na realidade, o original, a maior parte é em grego, né? E foi escrito algum tempo depois. Foi escrito em grego ou aramaico? Não, a maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego. Né? Existiam algumas partes em aramaicos e hebreu, não, só aramaico. Agora me deu um branco. Se era aramaico, era o próprio. Nossa, me deu a língua de Israel, gente, é hebraico. Né? Mas a maior parte foi escrita em grego. Jesus falava na língua então hebraica. Jesus falava aramaico. Aramaica? Era um dialeto da época, né? Que falava em Israel. Se você falar alguma coisa aramaica, não faço a mínima ideia. Faço a mínima ideia, Wagner. É a língua morta já. Mas existe gente que ainda fala ela, mas pouquíssimas pessoas. Ô Tiago, mas até como é que é? Deus permitiu esse povo ir guardando esses papiros para formar a Bíblia Sagrada? Sim, depois eles foram achados como os pergaminhos do Mar Morto, né? Você já ouviu falar disso, né? Que foi achados em um certo local de Israel, uma caverna, vários lugares com vários pergaminhos, né? Deles lá, estava abandonado lá dentro, eles foram um dos maiores achados. Depois você pesquisa Museu de Israel, os pergaminhos do Mar Morto. Aí esses achados, esses pergaminhos aí, que no caso é a Bíblia de hoje. É a Bíblia de hoje. Aí passou de várias etapas, né? Concílio, foi a elaboração da Bíblia, enfim, essas coisas todas, né? Uma coisa que a gente pode falar assim da Igreja Católica, né? Que a Igreja
A gente, né, que não somos católicos, nós somos católicos, nós não somos romanos, que a gente deriva do catolicismo, tá? Ele podia ter suas heresias, lá o negócio do batismo, os 10 mandamentos, essas coisas todas, mas uma coisa a gente pode falar da Igreja Católica, eles não alteraram a Bíblia. Mas e os 6 livros a mais que tem da nossa? Eles têm 3 livros a mais e eles ensinavam É 3 ou é coisas de 6? 3. Eles, é 3, né? Enoque, a sabedoria Eu acho que é de Salomão. 6. Eu não lembro qual que é, eu não lembro qual que são. é. Acho que é 3. Eu acho que é 3. 3 livros a mais. Eu acho, eu vou pesquisar isso para vocês, vou ficar te devendo essa informação. Mas ele sabe que esse livro faz parte. Entendeu, Wagner? Porque, no caso, Ele eles sabe são que líderes. esse livro não faz parte da Os Bíblia. líderes, no caso. Esses livros Ok. que tem na Bíblia Católica, Ele sabe que esses livros não foram Sim, inspirados pelo Espírito então, Santo. eles ensinavam muita coisa errada através das doutrinas deles próprios. Mas eles tinham, como eles tinham a Bíblia restrita a eles, eles poderiam ter ditado a Bíblia, concorda? Só Né? Tanto se você pegar a Bíblia católica, tem lá os 10 mandamentos. Se eles te der no catecismo os 10 mandamentos, você vai ver que é diferente. Ou seja, eles poderiam ter editado. Por obra divina, eles não modificaram os originais. Porque provavelmente, se eles tiverem modificado, a gente estava lendo hoje o que eles quisessem. Por mais que eu acho que Deus não ia permitir, mas... Mas não ia ter essa sorte, principalmente questão da... O colega meu converteu por causa desses livros a mais. Ele leu sobre idolatria, aquilo lá, pegava mais pesado. Eu não falei nada, ele estava lendo a Bíblia Católica, ele só virou para mim e falou assim: não, como que eu vou falar isso pra minha mãe? Eu falei, Se tivesse alterado, que alterasse direito, então, né? Mas... essa questão de falar de idolatria... É por isso que eu falo, por uma obra divina, eu acredito, eles tinham, era o único que tinha a Bíblia na época. Quem? A Igreja Católica. Só eles tinham. Só eles tinham a Bíblia. Então, lá atrás. Então eles poderiam ter editado essa Bíblia pelo aquilo que eles creem. Concorda? Depois aí ia ter revolução, a gente já ia pegar a Bíblia alterada. Mas por obra de Deus não aconteceu. Ele poderia ir lá nos 10 mandamentos e tirado lá, proibido adorar a imagem de ídolo. Já que eles adoram, ele poderia ter riscado, colocado outra coisa no local. Entende? Então isso daí a gente pode falar dos católicos. Oi? Pois é, mas aí Deus não permitiu isso. Aí eu acredito também que por intermédio de Deus não foi permitido a isso. Mas eu acredito que não faltou ideia para isso não naquela época. Não, ninguém lia. Ninguém lia a Bíblia. Era restrita ao Papa do... É por isso que eu falo, se eles quisessem alterar, ninguém nem ia nem saber que eles alteraram. As igrejas do nossa Inquisição era o padre falando, mano. porque não entendia. Mas eles são católicos que leem a Bíblia. Só fala se eu não ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia, A primeira Bíblia a ter ficado pronta, será foi em que ano? E qual lugar será? Eu não vou saber te responder agora, não. Eu vou deixar para bibliologia, né? O pastor ainda deu 3 aulas, não, 4 aulas sobre bibliologia. Foi presencial. Ele já deu mais 2 aulas sobre isso, nessas aulas estão gravadas. As aulas de bibliologia já foram encerradas. Ele fala tudo isso aí. Ele fala tudo isso aí. Fala, vou até enviar um link lá no grupo lá. Bibliologia. Exagerado, entendeu? Aqui, ó, eu vou acabar essa matéria, eu não vou ler mais os versículos, porque o tempo já está meio que estourado, né, Ana? Só para me finalizar essa daqui, ela não acabar no meio do caminho. Vocês receberam esse material que eu estou utilizando aqui. Depois, dá uma estudada neles, é tão interessante, vocês vão gostar, tá? Mas faz uma atividade assim. Vou fazer uma atividade em cima disso. Aqui, ó, Jesus, né, foi sujeito aos pais. A ida do templo de Jesus, aquilo que a gente comentou anteriormente, que Jesus foi apresentado ao templo, né? Até ele foi perder os seus pais e depois os pais acharam ele, né? E Jesus também estudou com os mestres. Não estudou, não tem escrito, Tiago. Não estudou com os mestres. Será que eu digitei errado? Não, é isso mesmo. É porque ele debatia com os mestres, né? Realmente, ele não estudou com os mestres.
Né? Aqui, ó. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Né? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, é sim daquele que me enviou. Então ele realmente não estudou com os mestres, ele tinha o conhecimento dado por Deus, né? Jesus não foi esse igual nós estamos fazendo essa aula de teologia, nada. Provavelmente ele deve ter estudado também, mas Jesus tinha o Espírito Santo, Jesus tinha toda a teologia nele, né? Ele não precisava. Jesus tinha toda a teologia nele, né? E para encerrar, a gente vai falar sobre a família e o batismo, né? Então, aqui, ó, depois da ida de Jesus ao templo, José não foi mais mencionado na Bíblia, tá? Uma coisa que a gente já falou sobre isso, né? Provavelmente ele faleceu. Provavelmente, a Bíblia não relata isso, tá? José simplesmente, depois que Cristo apareceu de novo, José já não foi mais mencionado, tá? Então, como Cristo foi apresentado pequeno, certamente ele deve ter morrido próximo, né? E esqueceram dele. Jesus tinha irmãos e irmãs. Depois vocês lêem esses versículos aqui, é importante, fala dos irmãos e irmãs de Jesus, tá? Irmãos e irmãos de Jesus, filho de Maria, tá? Provavelmente com José, provavelmente não, né? Certamente com José, porque Maria não casou de novo. Seus irmãos não criam nele, aqui que a gente mencionou. No primeiro momento, provavelmente Jesus vivia uma casa cheia de irmãos querendo brigar um com ele ali, né? Jesus é o preferidozinho, Jesus é o... Tô cansado de ouvir das histórias de Jesus, essas coisas. Então gera sensação de ciúmes, né? Não é? Jesus teve ao todo, será, Tiago? Jesus teve, aqui fala, quer ver? Não fala completo, porque na Bíblia, na realidade, ele menciona os nomes dos homens. E quando é irmãs, ele fala irmãs. Então não fala o nome de todas as irmãs dele não. Tanto que um dos mais notáveis dos irmãos de Jesus é o Tiago, né? Se converteu, né? Logo praticamente próximo da morte de Jesus. E aqui falam, né, que seus irmãos se converteram depois. Cara, leia esses negócios no final. Tira um tempinho lá. Você está no grupo, não está, Arno? Está no grupo essa apostila, não está? Leia isso daqui. É interessantíssimo. É a mesma dessa. É a mesma dessa. Só não vai ter esses negocinhos com versículo que eu aponto aqui, ó. Mas os versículos estão lá. Passar uma atividade dessa questões lá para você estar respondendo. Pois é, esse imprimiu. Então aqui, gente, ó, o batismo nas águas e no Espírito Santo, né? Então Cristo apareceu na idade certa. Aqui, tanto que como no Novo Testamento, como lá no Antigo Testamento, já existia a profecia que Cristo ia aparecer com seus 30 anos, tá? Como é que é, Tiago? Cristo apareceu na idade certa, como no Novo Testamento relata, como no Antigo Testamento relata, que o aparecimento dele seria com 30 anos, né? A público, né? O testemunho humano, né? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho divino, Jesus também teve, não vou ler. Soltei alguma coisa. O enchimento com o Espírito Santo, né? Que é a parte que ele recebeu o batismo e foi para o deserto fazer jejum. Deus precisou jejuar. Irônico isso, né? Mas isso aí, será que também foi para deixar tipo uma lição para nós? Isso não é para deixar lição, isso prova mais uma vez que Jesus era homem. Ele tinha que quebrar suas fraquezas também. Eu acho que tem relatado isso que foi uma coisa para nós, assim, os relatos da vida de Jesus na Bíblia, não a vida dele em si. Jesus provavelmente, devia ser magro. Jesus ele não é nada daquilo que você vê no cinema. Branquinho, de olho verde, azul, cabelinho negócio e características afeminadas. Jesus não tem nada a ver. Jesus era parecido com a gente mesmo, escuro, que é o povo do Oriente, da minha cor, da cor do ar, povo pessoal do Oriente Médio, queimado, né? Certamente não tinha cabelo liso, porque o pessoal do Oriente Médio não tem cabelo liso, salvo depois que mesclou lá, né? Mas naturalmente não tinha, então Jesus era igual a gente. Tinha nada demais. Não era forte? O quê? Porque Jesus ele vivia em jejum e oração.
Concorda? Então Jesus ele devia comer, jejuar e orar. Quem jejua demais não engorda. Isso é Tiago pensando, né? Mas carpinteiro era antigamente. Né? Depois. Não, provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas depois de 40 dias no deserto, minha filha. Sei, né? Isso aí é o que acho, né? Só ele conseguiu jejuar 40 dias e 40 noites, que a gente não consegue não, tirar. Olha, na verdade, a Bíblia nos relata que o jejum de Jesus foi um jejum de alimento. Como é que é? É um jejum de alimento que o jejum de Jesus, né? Ele não foi 100% de água. Provavelmente Jesus bebia água, né? Porque um corpo humano, hoje ele consegue, dependendo do corpo humano, existem estudos que conseguem ficar até 3 meses sem se alimentar. Lógico que depende de pessoa para pessoa, saúde, estado de saúde, enfim. Mas você não fica uma semana sem beber água, entende? Então consegue fazer assim. Certamente ele devia estar fedido, sem banho, mau hálito, barbudo, cabeludo, todo imundo, né? Quando ele voltou, né? Se ele era forte, já estava um pouquinho mais mirradinho, né? Por mais que podia estar a estrutura, né? Porque além da falta de comida, era quente, deserto era quente. Nessa parte do jejum, será que ele estava sozinho? Sozinho assim, né? Vamos dizer assim, humanamente falando, sozinho, né? Não tinha ninguém com ele. Ele foi sozinho. Só o diabo tentando ele, certamente devia anjos acampando ao redor dele também, né? Mas... E aí, será que ele estava dormindo no deserto? Sim, 40 dias e 40 noites no deserto. No deserto. Nitidamente, certamente ele tinha medo de cobra, devia ter visto cobra, caranguejo, escorpião. Tudo que se a gente for para o deserto hoje, a gente vê, ele vai ver, viu? A gente tem que analisar tudo. Ele foi para o deserto, você tem que ter entendido assim, 7 dias. Se você não ficar reservado, não vai. Entendeu? Ele estava consagrado, preparado para aquilo, né? Estava preparado para aquilo, hein? Por que Jesus jejuou? Jesus era Deus. Deus não precisa jejuar. Entende? Ele precisava passar os 40 dias no deserto. Porque ele era homem. Então ele tinha que quebrar. Ele tinha que terminar de quebrar. Além de não ter pecado, ele tinha que terminar de quebrar a carne dele inteira. Será que esse jejum foi uma preparação para o sacrifício da cruz? Foi uma preparação para o início do ministério. Foi o início do ministério dele. Isso. Quando o Batista batizou foi antes dele ter começado a falar. Não, depois. Não, foi antes, desculpa. Ele foi batizado, aí ele foi para o deserto. Ele já recebeu o Espírito ali no batismo, né? Aí ele foi para o deserto. Na hora que ele recebeu o Espírito ali, foi para o deserto. Aí que na hora que ele voltou, que aí ele começou o ministério dele oficialmente, né? Então Jesus precisou quebrar a carne. Por mais que ele não tinha pecado, ele precisou quebrar a carne dele completamente, né? Para que, como diz assim, como que a gente brinca, né? Não exista chiado na ligação entre ele e o Pai, né? E é uma coisa que a gente também pode fazer. A gente pode quebrar a nossa carne para a gente elevar o nosso espírito, né? Se quebrou a carne, o que predomina? O espírito, né? E é isso que Cristo fez. Quer ter dom de revelação, quer profetizar, quer tudo, quer fazer um jejum. A Bíblia nos fala, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito que existe da gente é um sopro de Deus. É um pouquinho de Deus dentro da gente. Vamos dizer assim. É um sopro de Deus, é um pouco de Deus. Sim. Né? Dentro da gente. Então, é a comunicação direta com o Pai. Deus não conversa com a nossa carne, mas Ele pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode ser o anjo aparecer e conversar, igual a gente já viu na Bíblia. Mas a maior parte da conversa que Deus tem é com o nosso espírito, porque Deus é espírito. Entende? Aqui, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, né? A unção veio para operar manifestações específicas, né? Então, quais eram essas manifestações? Evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, né? Jesus é o modelo de ministério.
Ninguém pode querer atuar no ministério sem a unção com o Espírito. Então ninguém vai exercer a plena vontade de Deus se não passar para isso que Cristo passou. Jejum e oração. Agora, quando ali você leu ali, evangelizar os pobres, por que não colocou evangelizar os ricos? É os povos de espírito, não? É isso aí? Tem as duas partes, né? Evangelizar o pobre ali pode ser mais dito como pessoas financeiramente também, né? Porque se você observar direito, Jesus... do que um rico. Isso Cristo falou, né? Mais fácil o rico... Vamos lá. Não é que... Vamos quebrar um pouco isso daí, porque isso aí já entra muitas das vezes de estudos e costumes da época, né? A gente tem que ver que muita coisa falada na Bíblia... Isso daí, falou tudo. Porque existe muitas coisas que é uso e costume da época. A Bíblia é cheia disso, sabe? Por que você acha que Jesus falou, tem que perdoar 70 vezes 7? Por dia. Não, tá, tudo bem, por dia, por ano, por mês. 70 vezes 7. Por que você acha que Jesus falou isso? Você tem que perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre, né? Perdoar sempre. Ou seja, é um número grande. Entende? Não é 70, você não vai somar lá e ficar contando quantas vezes você perdoou. Entende? É um exagero, é da época. É mais fácil um rico. É mais fácil um rico, como diz, é mais fácil um camelo passar por uma ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A gente acha que é aquela agulhinha que vai enfiar a linha ali. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Aqueles murões que tinham as agulhas para os caminhos passarem, e para ele poder passar dentro da agulha, tinha que deixar os pertences dele para trás do camelo, que ele estava carregando na carcunda. É só assim que ele conseguia passar para entrar na cidade. É por isso. Mas esses pertences carregam muita coisa. Carrega orgulho, carrega tipo assim, apego, idolatria pelo dinheiro. Entendeu? Para poder passar. Então na Bíblia, por isso que a Bíblia a gente fala que é um livro que não se lê sozinho, tem que ler com o Espírito Santo para nos guiar, porque tem muita e por isso que toda hora tem uma religião nova, né? Porque a pessoa lê ali e entende o que ela quer. Eu já falei com vocês aqui que eu encontrei uma pessoa que me deu argumento uma vez da legalização do aborto na Bíblia, né? Então você lê a Bíblia, você encontra o que você quer ali. Entende? Por isso que a Bíblia não é um livro de ler sozinho. Encontrou um entendimento bom. Então na economia brabo hoje, lá. Então vamos lá, gente. O deserto. Jesus foi levado pelo Espírito, teve o jejum, a tentação e a volta no poder, né? E é isso. A gente ia estudar sobre a morte, mas eu imaginava que realmente não ia dar tempo. Aí fica para a próxima, viu? Vai ter que ter mais uma aula ainda, se não tiver problema. Então, gente, pega essas apostilas, lê versículo por versículo, leia o texto inteiro para vocês entenderem também, que é super rico, é super importante. O estudar sobre Jesus não é um estudo qualquer, é estudar sobre aquele que veio nos render, né? Veio fazer a nossa redenção. Então vamos dizer assim, é o mais importante que a gente possa entender e conhecer. As demais coisas são demais coisas, são curiosidades, são teorias, enfim, mas o importante mesmo é a gente tentar seguir um pouco daquilo que Jesus veio fazer como um homem, né? E que tudo a gente pode estar buscando fazer também da mesma forma. Pessoal, Deus abençoe vocês, foi um prazer. Desculpa passar aí 20 minutos do tempo. Gente, só fazer uma oração, Amém. Agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui em tua presença, de aprendizados, Pai, de ensinamento dos professores e atenção dos alunos. Que o Senhor possa nos abençoar na volta para casa, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse momento, que cada um vai com segurança para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Camila, Ronaldo, William, Camila, Ronaldo, William, Lucas, Isaac, Thierry, Isabela, André e Denis. Esses aqui, assim, é o pessoal que está vindo, né? Não, o pessoal do quê? Está vindo e não veio hoje, tá? Diminuiu bastante. Hoje veio poucas pessoas. Velho. A gente tem que atender ela nas portas. Tchau, gente. Valeu. Veio bastante.
Sempre a mente. Vê, senhor. Foto, Matheus. Quando eu vim pra cá, olha essa cadeirinha, você não tá sentado lá, eu fico assim,